Tirou o goleiro, o gol tá aberto, ele bateu! Defesaça! Fala goleiro, fala goleira, está começando o podcast que dá voz para quem é único no futebol, os goleiros. Eu sou o Márcio Croin, ao meu lado o profissional Rafael Amersur. Tudo bem, Rafa? Tudo jóia, Márcio. Cara, quando você disse que a gente ia entrevistar esse goleiro, né? Porque acho que o cara nunca deixa de ser goleiro. A primeira coisa que veio na minha cabeça, Márcio, vou te falar, goleiro raiz. Pois é, Rafael, você imagina o seguinte, cara, uma das principais escolas de goleiros do Brasil ficou 16 anos sem título. E é justamente o goleiro que está aqui com a gente que entrou para a história ao quebrar essa escrita. Sim, estamos falando do Palmeiras, onde ele está na galeria de ídolos. Mas Sérgio Luiz de Araújo teve uma carreira que foi além do Verdão. Jogou no Flamengo, na Portuguesa, no Vitória, no Bahia e experimentou a 4ª divisão e até a de veteranos amadores. Sérgio, é uma honra ter você aqui com a gente, meu. Tudo bem? Tudo bem, Márcio? Tudo bem, Rafa? Obrigado. É uma honra, né? Esses 16 anos aí que eu passei no Palmeiras e 22 anos como profissional. Fora o amador, né? Como você citou bem aí, eu me sinto muito bem ainda com saúde. Já estou com 50 e a gente ainda joga o nosso futebol, me cuido bastante na questão física, e acho que, como o Rafa falou, goleiro raiz, não tem jeito, onde a gente vai, o pessoal escala e a gente tem o prazer de estar jogando ainda como goleiro, e isso é muito gratificante, né? A história é bacana e está no sangue. O finado seu Valdir de Moraes me passou uma vez, né? Para você ser goleiro, você tem que ser, primeiramente, você tem que gostar, tem que estar no sangue, né? Então isso já é um dom e isso aí foi, até hoje está na minha corrente sanguínea, então não tem jeito. Sérgio, é bom você começar falando do professor Valdir de Moraes, né? Que referência para todos os goleiros, para você então que teve com ele. Mas ó, para eu listar aqui, Palmeiras teve Valdir de Moraes, Oberdan Catani, Leão, Veloso, Marcos Praz e você, óbvio, né? Não tá mal de goleiro Palmeiras, mas justamente você entrou para a história por quebrar, né, esse jejum tão longo de títulos. Dá para entender o que isso significa hoje em dia, o quanto você é grandioso na história desse clube? Olha, Marcelo, dá para entender aos poucos, né? A gente vai colhendo os frutos aí decorrer da nossa aposentadoria, onde eu sou reconhecido praticamente no Brasil todo, não passo despercebido de jeito nenhum. E eu costumo dizer que o jogador ele marca a história no clube quando ele é campeão. Ele marca a sua trajetória no clube quando ele é campeão, ele conquista, né? E a forma como foi a minha conquista no clube do Palmeiras, na Sociedade Esportiva Palmeiras, foi de forma única e eu estava no lugar certo na hora certa. Deus me abençoou, deu procurar o meu espaço e eu consegui, e no momento que eu consegui, logicamente nós temos como posso dizer, esse dilema de quando você entra, o outro tem que se machucar e aí você tem que dar conta do recado. Foi assim que aconteceu comigo e acredito com muitos goleiros, né? Você entra no lugar do outro quando se machuca e você obviamente vai tocando em frente e aí você vai caindo na graça da torcida, vai conquistando. E no Palmeiras em 93, eu posso dizer que eu fui abençoado de estar num time muito bom, eu era jovem, tinha 22 anos, e aos poucos eu fui conquistando e passaram vários goleiros, né, antes de mim. E aí eu fui campeão paulista em 1993, no dia 12 de junho, né? E depois, logo em seguida, eu comecei a pegar o jeito, comecei a pegar mais cancha e já fui campeão da Copa Rio São Paulo e depois fui campeão brasileiro, sendo o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro. Então foi um ano maravilhoso para mim. E, então, realmente, como você falou, marcar história no clube, ser hoje, né, entre os 6 melhores goleiros da história, isso para mim é muito gratificante. E é o que você falou também. Hoje a gente vai colhendo esse fruto e vai sabendo da importância que foi, que eu sou hoje, que represento para o clube, né? Legal, Sérgio. Cara, obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. Como que começou essa história de jogar no gol para você, cara? Você falou aí que ainda joga suas bolinhas e tal. Sempre foi no gol, foi na linha?
Como que você iniciou essa sua trajetória de ser goleiro e falou assim, não, é isso que eu quero? Rafa, isso aí dá um livro, cara. Eu já contei em outras lives e dá um livro, cara. E isso muita gente não sabia, né, da minha história quando comecei. E eu conto aqui novamente para vocês. Eu comecei aqui mesmo em Carapicuíba com 10 para 11 anos. Eu me mudei, eu vim do Paraná para São Paulo, né? E a primeira cidade onde eu vim morar foi em Carapicuíba. A minha infância, ela foi uma infância normal, da época, como todo garoto. Eu ia para a escola, voltava, e em vez de fazer lição, já fazia lição rápida e ia para a rua brincar. Né? Não tinha como era hoje, como é hoje, né? Escolinhas, e, enfim, gramado sintético, não tinha nada disso. Era na rua mesmo, e eu participava de uma... Eu gostava muito de fazer aquela brincadeira de rebatida, né? Quem é da minha época vai saber, a famosa rebatida, quando você... E eu gostava, cara, na rebatida, de jogar no gol, de brincar. Eu pulava, era num barranco, assim, bem úmido, e não machucava. Eu pulava muito, pegava pra caramba na rebatida, né? Só que eu jogava num time que chamava Ameriquinha aqui, porque o time chamava Ameriquinha e eu jogava na linha. Joguei na linha nessa época. Eu era ponta direita, só que eu era reserva imediata, não era o titular, né? Eu sabia jogar, mas não era um cara... E aí, num belo dia, no time do Ameriquinha, tava chovendo muito, o nosso treinador perguntou, né, quem gostava de jogar no gol, por quê? O goleiro tinha faltado, o goleiro não tinha chego ainda. E aí eu falei, cara, eu gosto de jogar no gol, vou pedir para ele, né? Eu sou reserva mesmo. E aí eu levantei a mão e falei, eu gosto de jogar no gol, né? E era ele é falecido, né, o Tião, o famoso Tião aqui de Carapicuíba, ele tinha um time, ele cuidava da garotada. E aí eu falei, Tião, eu gosto de jogar no gol, eu não tô jogando no titular mesmo. Ele falou, então vamos lá, Sérgio, começa jogando aí no gol e vamos ver. E aí, cara, eu fui o melhor em campo, arrebentei com o jogo. Tava chovendo no dia e aí acabou o jogo, nós ganhamos o jogo. Ele falou assim, a partir de hoje você vai ser nosso goleiro, porque o outro goleiro não precisa vir mais. aí começou a minha história no gol. Com 11 anos, eu tenho até algumas fotos no Face que eu posto lá. Eu tô até de azul, bem pequenininho. São duas fotos que eu tenho nessa época, que eu me lembro muito bem, o time do Tião, chama Ameriquinha, e é América, né? E aí foi o que aconteceu, a minha história como goleiro. Foi crescendo, fui jogando na Vila, aí deu esticão, comecei a jogar salão, machucava muito, aí comecei a jogar na Várzea, e com 16 anos fui para Osasco, jogar na seleção de Osasco, disputei Jogos Abertos, daí de Jogos Abertos eu fui para o Palmeiras. É uma longa história, viu? Mas é uma história boa, né? E no Palmeiras? O Palmeiras foi o quê? A parte final da sua formação, Sérgio? Como é que foi isso? Até para os mais novos entenderem como que era naquele tempo, né? Final dos anos 80, se não me engano, a gente está falando, o começo dos 90, e você tem essa parte final de formação. Teve Copa São Paulo, teve treinador de goleiro que te olhou. Como é que foi esse período inicial aí num grande clube aqui de São Paulo? Então, essa época, quando eu fui para o Palmeiras, eu fui através do treinador, seu Marchetti, que ele foi convidado para disputar, para ser o treinador dos juniores e do juvenil na época do Palmeiras, né? E como a gente tinha disputado já pelo Osasco, junto com o seu Marchetti, aos Jogos Abertos, e eu tinha tido 2 convites, eu fui vice-campeão dos Jogos Abertos pro Osasco, de 88. Aí, na virada do ano, de 88 para 89, o seu Marchetti, que era o nosso treinador, foi convidado para o Palmeiras. E ele falou, Sérgio, não vai fazer teste em nenhum time, vamos lá para o Palmeiras que eu vou levar você para lá. E aí eu entro no Palmeiras em 1989, no dia 13 de janeiro de 1989. Foi quando eu comecei a minha preparação, eu não tinha escola, não tinha preparo. Eu aprendi tudo no Palmeiras, eu só sabia jogar. E foi o que aconteceu, eu fiquei 3 meses de teste, treinando, me preparando, e o treinador de goleiro foi lá e olhou e falou assim, ele é bom goleiro, tudo, mas precisamos ver se ele joga bem, né? Aí foi quando eu fiz um jogo contra o Clube Pinheiros, né? Que foi aí que aconteceu. O Clube Pinheiros, ele foi lá assistir o treinador de goleiro do profissional, que ele precisava avaliar. E aí foi quando eu passei no teste, que nesse jogo contra o Clube Pinheiros eu peguei 2 pênaltis e nós ganhamos de 3-1. E aí ele falou assim, realmente temos uma pedra bruta aí, vamos lapidar esse rapaz. Aí eu passei no teste. Então foi pontual, assim, os meus momentos no Palmeiras. Aí, graças a Deus, não tenho certeza que era para ser eu, viu? O cara estava sendo preparado para mim ganhar o título mesmo. Legal. Ô Sérgio, no começo da nosso papo aqui, né, tava falando a respeito do goleiro raiz, cara.
Porque, assim, quando a gente define, parece que a gente limita, mas longe disso, né? Cara, quando eu lembro de você jogando, da sua postura e tal, aquela postura cara séria, aquele cara compenetrado, você nunca foi, assim, um cara muito expansivo, e, poxa, tanto é que tá com o nome gravado no Palmeiras. E aí, cara, eu faço uma comparação, né? Essa questão da personalidade de hoje, né? Você acredita que mudou muito essa questão da personalidade dos goleiros da sua época para agora? Digo assim, poxa, daquele cara que era, sabe, pô, vem aqui que eu vou socar sua cabeça e a bola e, pô, o cara não volta mais. Você consegue falar pra gente, assim, comparar o que você via de goleiro na sua época e dos goleiros que a gente vê hoje? Consigo comparar e realmente tem uma mudança. Eu vou falar um pouco da minha história, da personalidade mesmo quando jogava, né? Eu tinha tanta preocupação com a minha performance que eu tinha uma concentração muito elevada. Eu realmente, quando entrava nas 4 linhas, eu me transformava, eu procurava fazer o melhor. E cada jogo para mim realmente era uma situação única. Eu achava que aqueles momentos que eu ia atravessar numa partida e tudo mais, eram momentos assim que ele era muito muito oportuno. Então eu sempre me dediquei muito para os jogos. A concentração minha era muito elevada. Eu procurava fazer o correto, né? O simples e objetivo, porque nós como goleiro, o que nós aprendemos, né? Que você é o último homem e que se você errar, o time perde um título, o time perde um jogo e você joga um trabalho tudo por água abaixo. Então, a nossa responsabilidade era sempre acompanhada de muito preparo físico, mas também um preparo psicológico muito grande. É isso que eu procurava levar para as partidas, né? Porque, na verdade, eu estou sendo o último homem, mas o time depende de mim. Todo time depende do goleiro, que ele tem que estar bem, ele tem que estar bem postado, ele tem que estar bem seguro, ele tem que estar bem no momento legal. Então, isso era a minha preocupação, passar para o time uma liderança, passar para o time que ali tinha um goleiro que, né, eu estava junto o tempo todo, que nós estávamos indo para uma batalha, que se a batalha dependesse de mim, né, eu colocaria a minha força total. E isso a gente levava para o campo, né? E o time precisa de um goleiro assim. Quando você vai jogar, os caras têm que olhar para trás e falar assim, nós estamos seguros. Aqui nós vamos fazer e lá atrás está seguro. E isso passa, né, para o time. E a minha virtude era essa. Tanto é que se você for puxar, graças a Deus na minha carreira eu tenho poucos erros assim que prejudicou o time. Lógico que já falhei várias vezes, mas eu dei muita sorte que eu falhei em momentos que perdia 3 pontos, não que perdia um título. Isso foi importante para minha carreira. E você isso é importantíssimo, né? E você falando hoje do nosso trabalho para o dia de hoje, hoje os goleiros têm mais liberdade de trabalhar com o pé, ele tem mais credibilidade, né, mais responsabilidade de jogar, sair jogando. Ele se aperfeiçoou nessa questão. Mas, como você falou, a nossa época era assim, você saía do gol, era para decidir, não tinha que ficar no meio do caminho. E realmente era goleiro que você falou, raiz, ele vai socar, sai da frente. Então nós tínhamos essa conduta. Agora, para minha época, eu também, graças a Deus, eu tinha uma habilidade já com os pés, jogava com a direita e com a esquerda. Isso tinha vantagem. Hoje, o que eu percebo é que os goleiros têm essa vantagem, né, de sair jogando, a defesa participa mais, eles têm mais zagueiros habilidosos. Na minha época era perigoso você tocar a bola pro cara, aí o cara devolvia para você, o que eu vou fazer com a bola agora, né? Pô, nesse campo cheio de buraco, o cara devolve a bola para você, devolve a responsabilidade, você tinha que chutar a bola para frente. Então isso tinha que ser, não era treinado, a gente não tinha esse treinamento de sair jogando, né? Nós batíamos o tiro de meta, brigava pela segunda bola e o time jogava, saía jogando aos poucos, era difícil. Mas hoje o que aconteceu? Os times hoje estão assim, todos eles hoje saem jogando de trás. E era difícil na minha época ter isso. Então essa é a mudança que realmente a gente percebe que existe do nosso tempo para esse tempo de hoje, que não é tão distante, né? É isso, a evolução é muito rápida, né, Sérgio? Você pega aí 20 anos, né, o quanto que mudou, né? Você começou jogando, podia recuar para o goleiro, né? Aí agora, depois passou a não recuar mais. Assim, a transformação é muito grande, inclusive, né, pegar equipamento, bola e tudo mais, né? Verdade, tanto é que na minha época eu não jogava de manga curta,
Hoje se joga de uma curta, hoje tem todo esse... Na minha época, você não se preocupava com gelzinho, não. Você passar gelzinho no cabelo, tá bonito lá. No aquecimento você saia tudo suado e já subia. Porque a nossa preocupação não era tá bonito, nossa preocupação era tá jogando. O goleiro tinha que estar bem alinhado, a roupa tá bonita, tá legal. Você tá como é que fala? O físico tá legal, fininho. Porque o goleiro tem que estar bem postado ali. E isso é a aparência, né? Mas não, hoje os caras metem um gelzinho, metem uma trança, e aí, meu. Essa é a mudança que eu vi também, né? É muito mais, vamos dizer, o glamour existe. Ele está imperando hoje, o glamour tem que estar impecável. Ô Marcelo, só complementando aqui, o Sérgio, quando eu digo essa questão, né, da comparação, até da personalidade, né? Porque, assim, hoje, claro, a gente está numa fase aí de politicamente correto, vamos dizer, né, dessa questão do adversário. É que eu lembro das discussões antes, né, essa situação dos adversários, mesmo com todo respeito, porque o futebol, pelo menos antigamente, eu observava muito essa questão da imposição, né? Da imposição até de, física, psicológica, né? E hoje tá mais essa coisa mais estratégica, mais tática, que também é legal. Mas eu via muito isso da personalidade dos goleiros. Poxa, você, Marcos, Ronaldo, né? Não tem risadinha, né? Danley, aqueles caras que o Zé, o cara olhava assim, assim, eita, cara, se for para dividir, aquele cara que dá até uma segurada na passada para não dividir, sabe? Tinha uns loucos, né? Mas antigamente eu acho que os caras respeitavam mais os goleiros, né? O Fábio Costa, principalmente, né? Se você for dividir com ele, sai na frente. Meu grande amigo, Fábio Costa. Você falou tudo, cara, porque na realidade, como falei, a gente é treinado para isso, né? Você tem que defender ali com unhas e dentes. Então você coloca o corpo, você coloca o rosto, você se joga na bola, e a bola não pode entrar. E se for para machucar, que machuque o outro. que chore a mãe do adversário, não nossa. Não tem jeito. E você está ali para defender, você trabalha para defender, e você treina para defender. Então, já está... o dia a dia, você chega lá no treinamento, você brinca, você se diverte, mas na hora do trabalho você está lá para defender, treinar, você é treinado para isso. Quando você vai jogar, você tem lá momentos de altos e baixos dentro do jogo, e nós temos que ter uma leitura, todo posicionamento, onde você se coloca. Isso é fantástico. O goleiro, ele tem um trabalho totalmente diferenciado. Que às vezes o cara fala assim, o goleiro está lá parado, não está sendo exigido, tal, mas ele está fazendo leitura do jogo, está se posicionando. Todo o trabalho, não pensa que ele está lá, sempre ele está ligado. O goleiro tem que estar a 1000. E isso é importante. E você falou tudo. E como você falou, a dividida, se você sai, a dividida tem que ser muito, como posso dizer, você faz a leitura e ali você vai para dividir. Lógico que você não vai para quebrar o adversário, mas você vai para fazer uma defesa que ele tem que te respeitar. O adversário tem que te respeitar, é bem isso. Sérgio, você também falou sobre, né, essa amizade dos goleiros, algo, né, que o treinamento é bem separado e tudo mais. Chegou um momento no Palmeiras que tinha lá você, o Veloso e o Marcos, né? Você jogava a camisa para cima, quem pegasse podia ser o titular porque era incrível. Como que era esse momento, cara? Assim, acho que nenhuma grande escola brasileira chegou a ter 3 caras que podiam ser titulares em qualquer time do Brasil e que se respeitavam, que davam risada junto, que se transformaram em grandes amigos. Como que é esse momento, assim, na sua vida, na carreira, e disputar também com esses 2 grandes nomes? É que eu falo, cada um... nós temos a mesma geração, eu, Veloso e o Marcos. Só que, assim, cada um tem a sua história, e isso é bacana, né? Que cada um jogou o momento do Palmeiras, teve seus momentos de vitória. Eu, por exemplo, tenho, né, 347 jogos como titular, tenho 10 títulos pelo clube, vários prêmios, né? Então eu já fiz a minha história no clube. O Veloso tem a dele, o Marcos tem a dele. E isso é respeitado pelo torcedor, isso é respeitado pelos dirigentes, pelas pessoas que participam do clube. Nós marcamos histórias história no clube durante 20 anos, e nem em um momento conseguimos os 3 participar no mesmo
Assim, só em 99 que eu cheguei de empréstimo, aí o Veloso estava jogando. Eu ia sair emprestado novamente, porque não poderia ficar os três, que era impossível ter 3 goleiros do mesmo nível. O Marcos estava esperando a vez dele, o Veloso vai e se machuca. Aí o próprio Filipão me deu essa oportunidade, falou, Sérgio, fica aqui, vamos... Né? E aí foi isso que aconteceu. O Marcos tomou a posição titular e eu fiquei no banco dele, aí fiquei até 2007. O Marcos machucava e tal, e o Veloso foi embora. É interessante, né? Porque nesse momento que a gente vê que existe um respeito entre todos nós. Quando jogava o Veloso, eu respeitava. Quando jogava o Marcos, eu respeitava. Quando jogava eu... Então nós tínhamos essa ligação de respeito, de hierarquia. Quando o Veloso jogava, eu ficava no banco e tinha um respeito muito grande. E isso provou que hoje nós temos aí a nossa amizade, o nosso respeito, mas o Palmeiras era um nível muito alto, né? Então, quando um goleiro ia jogar, é porque realmente merecia estar ali, e esse era o respeito. Eu me lembro muito bem que quando o Leão, né, chegou no Palmeiras, ele gostava muito do meu trabalho. E nós ficamos muito amigos, e eu tive oportunidade com ele muitas vezes. Ele chegou, botou o Marcos no banco, falou, tirou o Marcos, falou, Marcos, vai descansar um pouco, você está com algum problema psicológico, você tem que fazer um trabalho físico, o Sérgio vai jogar agora, depois você volta. E aí nós nos entendemos muito bem, o Marcão falou assim, professor, é o Sérgio, respeito, nós temos uma amizade, vamos embora. Então isso foi uma humildade, né, que o Marcos teve. E aí o time estava em 17º, eu joguei, e o time chegou em terceiro colocado na tabela. E num certo momento da competição do Brasileiro, o Leão foi lá e falou, Sérgio, agora é a vez do Marcos. Então teve respeito demais, né? A gente teve uma conduta bacana. Isso foi bacana demais. O Leão, para mim, foi uma pessoa muito importante na minha carreira dentro do Palmeiras. O Milton Neves, ele faz uma brincadeira com vocês e fala assim, como é que ele faz? Ele fala assim, ele fala pro Marcos, né? Marcos, você era o titular, mas o bom mesmo era o Sérgio. Ele brinca, o Milton era brincadeira. Ele falava isso mesmo, você foi goleiro, mas quem pegava mesmo era o Sérgio. E ele é nosso amigo, né? O Milton é nosso amigo, ele é muito um cara bacana também do meio do esporte aí, que a gente tem uma gratidão muito grande. Eu, o Marcão, por ele, porque ele nos ajudou muito. Mas que história é essa daí de você levar o adversário, o concorrente, né? O Marcão morou nessa casa? Como é que foi, cara? Ou você levava ele de fim de semana, já que ele ficava sozinho aí em São Paulo? O Marcão, ele morou comigo 1 ano e meio, né? Eu era titular e aí ele já subiu para reserva. Ele morava debaixo da arquibancada, né, em 92. E aí, na virada com 93, ele já subiu de terceiro para segundo goleiro, porque o Veloso se machucou e eu comecei a jogar como titular. E aí a gente ficou amigo, né, cara? Ficou parceiro, 2 caipirão, imagina, ficamos irmão. E aí eu casei, morei na Lapa, tava morando na Lapa ali no apartamento, aí eu vinha toda noite jantar na minha sogra. Minha esposa estava aprendendo a cozinhar, tudo mais, tem essas histórias. Aí ele falei, Marcão, vou jantar na minha sogra lá hoje, porque eu tô vendo que a comida aí não tá muito boa. Eu falei, não, a comida aqui não, tá muito ruim. Aí vamos lá no jantar da sogra. Aí veio jantar na minha sogra. Aí ele chegou, né, pessoal, muita gente boa aqui, meu cunhado, e nós começamos aqui a jantar, e aí a hora passou. Quando voltamos para entregar ele lá no CT, tava fechado. Aí ele acabou dormindo na minha casa, lá tem um quarto, falei, dorme aqui, amanhã nós vamos treinar juntos mesmo. Vamos treinar o dia inteiro, no outro dia ele falou, já vou jantar de novo na sua sogra. Cara, aí viemos de novo jantar, enfim, voltando para São Paulo, estava fechado de novo, ele morou, foi dormir lá no quarto lá, ele morou 1 ano e meio nesse quarto. E aí tem as histórias todas que ele pega, que ele fala, e ele fala que se não fosse a gente também ter tido essa aproximação, ele começou a frequentar a minha sogra, jantava aqui direto. E aí ele fala que se não fosse isso também ele poderia ter abandonado o futebol, que ele estava muito longe da família, Marcão é um cara muito família, né? Cara, é demais, Bacana, né? Essas são as boas histórias do futebol, né? As histórias que ficam. Mas, Sérgio, eu queria que você falasse um pouquinho sobre uma coisa que sempre me impressionou em você, que era o posicionamento, cara. E aí, o seu posicionamento era incrível, porque você não precisava não parecia fazer força para fazer uma defesa. E vou lembrar de uma aqui, para quem estiver ouvindo, e pode fazer uma busca, que é verdade, uma cabeçada do Viola, se não me engano, na final do Paulista, e você me corrija também se eu estiver errado, que você pega com uma mão você para uma bola.
é o posicionamento, tá. né? Cara, Eu, conta essa história do posicionamento para os goleiros mais jovens, para quem estiver ouvindo, a importância disso e, obviamente, desses momentos, assim, essa defesa, assim, que é marcante, cara, é marcante. ela é marcante para você e para mim e para muitos torcedores. Eu tava lembrando da primeira, né? Que foi, você falou, eu lembrei da primeira, que foi na final do Campeonato Paulista, dia 12 de junho. Essa não é essa que você falou, mas eu vou falar dessa, que eu achei que você estava falando dessa primeira. Que o Viola, o cara faz um cruzamento, o Tonhão tá no primeiro pau, assim, e a bola passa por cima do Tonhão, fica eu e ele de frente. E eu fico parado, né, esperando ele cabecear, ele cabeceia bem onde eu estou, na mão, assim. Eu peguei com as duas mãos e já saí jogando. Eu estava muito bem posicionado. Essa cabeçada foi do Campeonato Paulista de 93, dia 12 de junho, tá? Agora eu vou falar dessa que você está falando. Essa que você está falando aí foi no Rio São Paulo, no Pacaembu, que foi no segundo jogo, que aí o Viola recebe um cruzamento de costa, ele mata no peito e dá uma bicicleta. E ela estava tão próxima, cara, que a minha colocação, assim, por isso que eu falo, o goleiro, ele está muito, eu ficar muito elétrico, muito ligado. Ele bate ele tem um voleio, uma bicicleta, que ela vai no lado direito da minha mão, em cima da minha cabeça aqui. Aí o que aconteceu? O instinto foi muito rápido, eu não consegui colocar as duas mãos. Aí eu fui, coloquei uma mão só e eu peguei com uma mão só, assim, em cima. Essa foi a defesa que você está falando. Cara, é demais, cara. Uma bola de reflexo do Viola, ele com a mão só. Essa foi no Pacaembu. E um dia eu estava assistindo o jogo no Pacaembu, cara, faz uns 5 anos atrás, quando o Bruno jogava. Aí eu estava assistindo o jogo lá na arquibancada, um cara veio falar comigo, Sérgio, naquele gol ali, você lembra, 93, que você pegou a bola com a mão só, até hoje eu não esqueço. Eu falei assim, lembro. Então essa aí, tenho certeza que muito torcedor lembra. Foi por instinto, foi por reflexo. Ô, Sérgio, tenho certeza que, cara, se puxar aqui no YouTube vai ter uma pancada de defesa sua e a gente vai falar já de alguns momentos assim, mas eu e o Márcio, a gente também fala que, pô, o goleiro aprende também com os erros, cara. Conta um lance seu aí que, cara, que sempre quando fala, putz, de falha, já você vem logo na cabeça, porque, como o Márcio diz, às vezes o goleiro lembra mais, às vezes, das coisas erradas que ele fez do que dos acertos que ele teve. Você lembra de algum lance assim que você fala, nossa senhora, fui mal pra caramba nesse lance aqui? Eu lembro, sim, eu lembro de 3 lances assim que eu errei, que você vê, 3 lances que você vê, eu nunca tomei um gol, Rafa e Márcio, por baixo das pernas, assim, aquele frango, sabe? Eu nunca, graças a Deus, nunca tomei, era muito técnico nessa parte. Mas eu errei, por exemplo, um gol que eu tomei olímpico do Renato contra o Corinthians, que o sol no Morumbi tampou minha visão, não vi nada, levantei a mão e tomei o gol. E aí eu falei, erro, aconteceu, eu assumo erro e tal, e perdi o clássico lá, perdemos. Até o Milton Neves falou, Sérgio, você tem moral para errar, sei o que, eu lembro da entrevista. Esse foi um. O segundo foi contra o Grêmio, né, lá no Olímpicos, foi o Rodrigo Mendes, eu acho, o Rodrigo Fábio, foi o Rodrigo Mendes, chutou uma bola e aí ela veio no meu peito aqui em cima, eu fui encaixar, no meio do caminho ela virou, ela tomou uma direção diferente, aí eu virei o corpo e fui encaixar. Quem é goleiro sabe, quando você vira o corpo e bota o braço por trás, fica um vão, um buraco no meio aqui dos braços. Uhum. Foi onde ela deslizou no meu braço e na minha camisa, estava molhada e caiu dentro do gol. Esse foi o segundo erro. O terceiro erro é engraçado, né? Eu lembro da furada do Marcão? Sei. Vitória? Como não lembrar, né? E assim, eu tava parando de jogar, tava lá no Itumbiara, Goiás, e o Marcão ficava assim, pô. Aí um belo jogo lá contra um time lá em Goiás, eu errei, cara. O cara trouxe uma bola pra mim, aí eu fiz uma jogada igual do Marcão, eu fui chutar, ela quicou por cima, e aí o gramado ruim, ela foi em direção ao gol, né? Ela foi em direção ao gol, e quando ela foi em direção ao gol, eu fui correndo para tirar, e aí eu entrei com bola e tudo, cara, para dentro. Puta de um erro, né? Aí o meu time foi, né, mas nós ganhamos de 3-2, graças a Deus. Aí, cara, eu tô lá assim, né, eu tô viajando, passou uma semana, me liga quem? Marcão. Fala, Bino, velho, porque a gente se fala por Bino, né? Ô, Bino. Aí ele falou, Sérgio, cara, eu vi aí um erro teu aí, cara, que igualzinho ao meu, até que enfim, rapaz, você errou uma também, não é só eu, comecei a falar. Ele falou assim, graças a Deus que você errou uma também, que eu tava louco pra você fazer uma falha, olha que filha da mãe. E aí,
São esses 3 erros que eu mais lembro, assim, que eu errei. E como é que foi essa experiência no Itumbiara, meu? Que foi uma experiência interessante para você também, né? Você foi campeão, melhor goleiro do Goiano, né? Foi tudo isso, né? Fantástico, fantástico. Foi uma passagem que eu aprendi muito. Eu estava com 38 anos e o PC Guzmão me chamou, falou: Sérgio, tem um projeto aqui bacana, reformamos o campo, o Itumbiara é um time que foi campeão e o prefeito aqui fez uma seleção que quer montar um time para ser campeão. O Hélio Saci, o Basílio, sabe? Jogadores assim, de potencial muito grande. E aí ele montou um time grande e chamou o Guzmão, que eu tenho uma admiração muito grande. E o Guzmão montou um time lá, cara. Aí eu fui para lá, falei, vou me aventurar. Poxa, cara, foi um dos melhores momentos da minha carreira. Fizemos um campeonato brilhante. Eu fiquei morando num hotel 4 meses, cara, que minha família me visitava, e eu fiquei morando 4 meses no hotel. Fomos campeões. Ganhamos do Atlético Goianiense na semifinal e ganhamos do Goiás na final com o Paulo Baier e tudo. E eu peguei demais. Fui um dos responsáveis assim, pelo título. Eu, o Basílio, o Landu, o Caíco, se fomos os principais personagens. Eu sou mais ovacionado lá do que propriamente em São Paulo pelo Palmeiras. Foi um trabalho brilhante. Não tem nem como não falar desse trabalho, né? Mas, Sérgio, e depois do Itumbiara, você chegou aí para o Santos também, né? Teve uma passagem que o Luxemburgo te confiou porque o Fábio Costa estava machucado. Acho que ele tinha errado a entrada no atacante, né? Brincadeira. Mas você chegou a ficar um período curto no Santos, né? Mas é uma passagem também que é bacana de lembrar, né? Sim. Eu lá com o Itumbiara, eu fui campeão goiano, melhor goleiro e menos vazado. Ganhei os 3 prêmios. Então, sinal que eu ainda estava muito bem. Aí o Atlético Mineiro queria me contratar, mas não deu certo. Aí em 2008 eu vim para a Portuguesa, joguei aqui o brasileiro. Aí em 2009 eu voltei para o Itumbiara, disputamos lá o Copa do Brasil, tudo mais. Aí o Vanderlei, eu estava vindo embora, o Vanderlei me liga, falou: Sérgio, você que é um cara que se cuida bem, está com 39 já, você não quer vir para o Santos, cara, ficar aqui para ajudar o Rafael? Porque o Fábio Costa machucou, eu preciso de um goleiro experiente. Eu estava vindo no carro, embora para São Paulo. Eu falei: professor, eu não tenho nada a perder. Eu estou indo para casa, se você quiser, eu me apresento aí na segunda. Ele falou assim: então vem na segunda, se apresenta, porque eu quero que você fique aqui, um contrato de 6 meses, você me ajuda, eu te ajudo. Eu falei: então estou dentro. E foi assim que aconteceu. Eu me apresentei na segunda-feira, já fiquei uma semana treinando, já na outra semana eu já estava pronto para o campeonato. E foi uma experiência muito bacana, que eu conheci muitas pessoas no Santos, eu adoro. O Santos hoje tem uma estrutura bacana, eu fui muito bem recebido, muito bem, como posso dizer, trabalhado lá pelas pessoas, muito bem recebido pelas pessoas que trabalham no Santos. Então foi isso que aconteceu, eu gostei demais do Santos. O Vanderlei me deu essa oportunidade e logo depois eu também ajudei muito bem o Felipe, que estava começando o trabalho lá. Eu ajudei muito ele. E o Felipe não deu chance, cara, para mim. Eu fiquei só no banco. Se ele der chance, é capaz que eu tivesse jogado lá 2010, 2011 e acabado a carreira lá. Ô Sérgio, na sua carreira, você teve algum cara, algum atacante assim que você teve alguma, vamos dizer, rixa, né? Poxa, de sempre jogar contra o cara, ou um cara que sempre foi, vamos dizer, na língua do boleiro, né? Foi seu pato, vamos dizer assim, né? Que você sempre ia bem com ele, e você teve um cara que sempre foi seu carrasco ou não? Como é que foi? Tinha um que cara, é difícil jogar com ele, que ele não fazia gol, o tal de Romário, viu, cara? Esse era perigoso. Romário, toda vez que eu jogava contra ele, eu ficava muito preocupado, mas ele era demais, né, cara? Diferenciado. Todo jogo ele guardava um. E eu sempre falava: fica de olho. A gente mandava marcar, mas uma hora ele escapava e fazia o gol. Ele era diferenciado demais. E ele, né, o próprio Edmundo, também joguei contra, o Evair. Esses caras eram muito difícil, né? Sérgio, tem um jogo seu contra o Romário na Copa Mercosul de 2000, se não me engano, que você só não fez chover naquele dia, né? Você pegou tudo do baixinho, né? E, se não me engano, numa entrevista você chega a falar isso, né? Eu aprendi muito nos treinos que eu fiz com ele no Flamengo e tal. Ele realmente era muito fora de série e aquele jogo talvez seja um dos grandes da sua história.
Sim, contra o Vasco, esse jogo foi o segundo jogo da Copa Mercosul. E logo no terceiro jogo foi onde a gente perde lá por 4-3, que eles viram o jogo, né? O segundo jogo eu peguei tudo no Parque Antártica, eu fui melhor em campo, e realmente isso foi em 2000. Eu tinha tido uma passagem em 96 pelo Flamengo, onde eu trabalhei muito com o baixinho, eu trabalhei muito contra, né? Assim, a favor, nós estávamos juntos. Então, eu fazia muito treino de finalizações, eu aprendi muito e peguei as manhas dele, né? Ele chegava na cara do gol, você menos esperava, ele dava um biquinho, ele finalizava, ele era um cara... E aí eu tive a oportunidade de fazer uma bela partida nesse dia. Eu enfrentei ele umas 3, 4 vezes cara a cara e fui feliz nessa... Só que no último jogo não teve jeito, né, cara? Ele fez o gol de pênalti, ele não teve jeito. Isso foi um jogo que ficou muito, assim, marcado negativamente para mim, viu? Essa perca, essa derrota. Ô Serjão, uma defesa, cara, qual foi a defesa que você... A gente brinca aqui, né, que tem a defesa que, pô, se pudesse a gente colocava no quadro e tal. Qual que é uma defesa que você fez, assim, que você acredita que é a mais bonita da sua carreira, não? Vou falar um negócio para você, cara. Eu fiz muitas defesas, assim, bonitas, importantes. E tem umas 3 que eu me lembro muito bem, que foi muito difícil fazer e que é explosão pura, né? Tem uma do Edilson, que foi a cabeçada, aquele que acho que o Silvinho cruza, e eu volto pro segundo pau, ele cabeceia bem, a bola tá entrando assim, eu vou lá no fundo e tiro ela, de lado, aí ela sobra para ele de novo no pé da trave, ele chuta, eu pego com o pé, assim. Que o Palmeiras ganha de 3-0 no primeiro jogo da final do Paulista, em 99, à noite. Até o Galvão Bueno fala, pô, sério, foi um jogo espetacular, onde eu peguei muito. Essa é uma delas. A outra defesa eu não vi mais, eu não consegui achar essa outra defesa, que foi contra o Independente da Argentina, lá, que o cara bate uma bola pela esquerda, assim, tipo um canhoto na ponta esquerda, ele bate uma bola de curva, que ela vai lá na gaveta e volta pro meio de campo, ela volta pro meio do gol. E meu corpo, assim, tá indo com uma bola para cá, e eu tive que voltar o corpo no meio da trave e tirar a bola, assim. Foi uma defesa, assim, que eu tive que mudar de direção no ar. Essa defesa eu não vi mais até hoje, eu me lembro só de cabeça, não sei se existe... Eu até, se vocês puderem ver, achar depois, foi na Mercosul, acho que 2000 também, onde eu faço a defesa. Foi lá contra o Independente. Se eu achasse a defesa aí, eu só tenho ela na memória, nunca mais vi ela na TV. Uhum. E outras que eu tenho, assim, são defesas. Tem até um vídeo que fizeram homenagem para mim agora no Palmeiras, as 50 defesas do goleiro Sérgio. Esse vídeo é fantástico. Tem várias defesas lá que eu também gosto de olhar. Mas essas duas que me marcaram mais. É bom recordar, né, Sérgio? Mas vem cá, você tá em plena forma, né? Tá super bem aos 50 anos. Continua fazendo uns treininhos? Gosta de fazer uns treininhos de goleiro ou não dá mais? Olha, se eu tivesse tempo, eu faria todos os dias treino de goleiro. O que eu sinto mais falta são os treinos de goleiro, sabia? É o que eu sinto mais falta na minha vida, são os treinamentos. Eu sou vidrado, na verdade eu sou tarado por treinamento. E hoje, eu fui estar fazendo um exame agora há pouco tempo, e o médico até falou, poxa, como é que você consegue com 50 anos ter essa massa muscular, tô com 14% de gordura no corpo, essas coisas que eu jogava com 10, e eu subi só 8 quilos, né, depois que eu parei, eu jogava com 90, tô com 98, então eu mantenho, assim, com condição física legal, não deixo a peteca cair, não. Mas, assim, eu não treino mais treinamento de goleiro porque eu não tenho condições de estar separando o tempo, mas gosto de treinar. Pretendo ainda fazer uma escolinha de goleiro, pretendo ainda fazer um trabalho de goleiro, tenho um projeto para o ano que vem, e se Deus quiser, eu vou conseguir. E o jogo, Sérgio? Um jogo que você lembra, que fala assim, vamos dizer que é o mais importante da sua carreira, cara. Teve vários também. Se eu falar um aí para você, eu vou estar mentindo. Eu fui um cara que tive várias vitórias, cara, muita vitória. Eu acho que quando você ganha um título, os jogos finais do título, é importante que você carimba o seu trabalho, você carimba a sua conquista, né? O jogo final de uma temporada, quando você conquista. Então, o de 93, os títulos de 93, os últimos jogos foram importantes. O último jogo de 93 que a gente ganha em cima do Corinthians, depois no Pacaembu,
Esses jogos para mim foram marcantes, né? E depois também na Copa dos Campeões, que a gente ganhou do Flamengo lá do esporte. Eu tive vários jogos importantes assim que são memoráveis, sabe? Libertadores, participei bastante. Tem um jogo da Libertadores que eu joguei, que nós classificamos antecipadamente contra o Atlético de Nacional, acho que da Colômbia, onde eu recebi uma nota 9 ou 8 pelo lance. Eu fiz só, faltou fazer chover, cara, lá. E eles fazem um gol aos 50 minutos, né? Tava ganhando 2-0, foi até com o Leão. Eu disputei essa Libertadores, acho que foi 2005 ou 2006. E o Aristizábal era o jogador dos caras, o Marcelo Ramos, os atacantes. Acho que é Atlético Nacional. Esse jogo lá eu fiz chover também, um jogo marcante para mim também. Rafa, tem pouco jogo bom na história, o rapaz, impressionante, né? Mas agora eu vou provocar o coração de pai. Sérgio, eu li faz pouco tempo que o Lucas, seu filho, queria ser goleiro, cara. Como você deixou um negócio desse acontecer, bicho? Não pode. Eu tentei evitar. Mas ele lá em Tumbiara, nós estávamos lá em Tumbiara, ele tinha 15 anos na época, ele foi passar um período lá comigo, e como eu treinava muito lá, ele estava meio acima do peso, falei, vamos treinar comigo. Cara, ele perdeu 5 quilos, assim, numa semana, e começou a gostar, e falou, pai, eu vou querer ser goleiro. Aí começou ali. E aí ele começou a gostar e está até hoje tentando. A gente fez um trabalho para ele nos Estados Unidos, ele foi jogar lá, estudar lá. Hoje ele está treinando novamente aqui em Sorocaba, que eu mudei para Sorocaba. Ele está fazendo um período de treinamento só para se preparar para ir para Portugal. Ele está com uma proposta lá, nós vamos levar ele para um time lá de segunda, terceira divisão, para que ele possa ter uma oportunidade lá. E depois ele vai tentar a carreira lá, se não der certo ele vai seguir no esporte, mas de uma outra forma. Mas é um goleiro, assim, gosta demais e puxou o pai, viu? É muito bom goleiro. Então pega muito, né? Tem pedigree, né? Pois é, hein, Rafa? Ele fala assim, pô, pai, não é fácil ser seu filho. Porque o pessoal cobra muito. Mas eu falei, é importante que você tenha aí um pouco do sangue do papai. Essa questão, às vezes, pode, né, o Sérgio, de certa forma, né, exercer essa pressão, né? E isso daí é muito característica de goleiro, né, Sérgio? Ter esse poder emocional, né? Pela carreira que você construiu. Claro que você muito mais acertou do que errou. Mas, cara, o que você pensava quando você tomava aquele golzinho sem vergonha, cara? Cara, isso era... a decepção era muito grande, né? Você trabalha, treina, e quando você vai, erra no lance, você prejudica uma sua equipe, você quer... Eu pensava assim, eu queria me isolar, ficar sozinho. Mas quando você toma um frango, ou erra um gol importante, o que você tem que ter? Eu tinha essa preparação psicológica, né? Eu sempre me colocava dessa forma. Eu já tomei o gol, já errei, agora daqui para frente eu tenho que continuar sendo o que eu estava fazendo. Eu não posso mudar o meu comportamento dentro da partida. Não é porque eu errei que eu vou ficar com medo, de sair numa bola. Não, eu tenho que continuar fazendo o que eu estava programado para fazer. Se errar de novo, dane-se, mas eu tenho que fazer o que eu estava fazendo. Então, isso é muito de cada um. Eu tinha essa percepção, esse controle emocional. Porque quando você erra, você sabe que já foi, passou, agora você tem que continuar. Isso era bom, porque eu tinha essa personalidade muito boa dentro do campo, eu era um cara muito pacato, muito quieto, mas eu tinha esse domínio mental, né, de que você tem que continuar jogando, porque muitos goleiros erram e depois o cara fica para baixo, pensa que vai errar de novo e vai... Então não pode, tem que continuar. Aí os caras chutam do meio da rua, né? Quando vê que o goleiro tá cabisbaixo. Aí os caras chutam, né? O seguro. É o verdadeiro goleiro quando fala assim, não deixa chutar, não deixa bater. Aí a defesa fala assim, mas tá aí para pegar, pô. Então se não deixa chutar, não deixa bater, o verdadeiro goleiro segura. É bem isso mesmo. Aliás, tem várias boas histórias dessa, né? Mas para quem tá ouvindo e consegue pensar um pouquinho como o goleiro deve ser nesse momento, acho que o Sérgio já deu uma boa dica, né? Aliás, Sérgio, quem que você gosta de ver jogar hoje em dia, hein, dos goleiros atuais? Tem alguém que você, né, tem a preferência para ver jogar hoje em dia? Cara, eu sou fã do Neuer, cara.
Acho o Neuer... O Neuer e aquele outro lá do Barcelona, eu não sei se eu vou pronunciar o nome dele, se é Der Stegen, não sei, é isso aí? Der Stegen? Ter Stegen. Isso, foi bem, pô. Certíssimo. Esse cara também é fantástico. Mas o Neuer é uma escola alemã, ele tem uma diferença porque ele é um cara que alonga muito, faz um aquecimento. Eu tenho percebido ele, eu acho que ele, para mim, hoje é o Pelé, né, nessa área. Ele tem realmente feito um jogo brilhante, aparece na hora certa, é um cara com uma personalidade incrível e joga muito bem com os pés. Ele é completo, né? Tanto de estatura, o cara, é difícil achar um erro no cara, né? Personalidade forte. Eu gosto muito do trabalho dele. Eu vi recentemente um dado, preciso até ver se é verdade isso mesmo, porque parece que ele completou 200 jogos na carreira sem tomar gol. Eu tô achando estranho isso aí. Eu vi hoje no Instagram, achei estranho. 200 gols sem tomar gol. 200 jogos sem tomar gol. Ou seja, é claro, né? Não é consecutivo, estou falando, juntando ali os campeonatos. Mas ele jogou bastante, né? Ele jogou no Schalke, jogou no Bayern, sempre como protagonista, jogos de seleção. Deve ter, né? Deve ter uns joguinhos. Eu acho que aí. deve ter isso, sim. Somando tudo, deve ter. Eu acho que eu fiquei olhando, mas depois, quando você falou, eu falei, realmente, não é. Ele não está invicto dos 200 jogos. Ele, durante a carreira, né? Ele ficou A carreira toda. Legal isso aí, essa história. Eu gostaria de saber quantos jogos eu fiquei sem tomar gol também. Tem bastante. Não fazia muita conta, né, Sejão? Ia só jogando, né? Eu gosto. Agora que eu parei, eu estava pensando esse tempo atrás, né? Eu preciso saber desse lance do gol que eu não acho, e preciso saber também na minha carreira quantos jogos eu joguei profissionalmente. Isso eu tenho que fazer um levantamento, mas é demorado, viu? Ô Sejão, a gente tem uma brincadeira aqui que a gente monta um Frankenstein, um goleiro perfeito. Você falou que foi o Neuer, só que a gente vai te explicar como é que é a brincadeira aqui. A gente divide o goleiro em 4 situações, né? Aquele cara que defende o gol, aquele cara que sai do gol, o cara que repõe bem a bola, quer seja tiro de meta, voleio, com a mão, e a questão da postura, personalidade, vamos dizer. Então, assim, você tem que falar para mim o cara que joga no gol, só que depois não vale você repetir ele, entendeu? Quem que para você foi o maior cara que defendia o gol? Eu vou falar um goleiro que eu lembro dele pela Copa do Mundo, aquele Michel Prudhomme. Sensacional. Em 94 fez uma baita Copa do Mundo, né? Incrível. Um goleiro para sair do gol, cara. Para mim, ele tem outros quesitos, mas eu não vejo um cara sair tão bem do gol como o Neuer, para mim hoje. Sai bem do gol, livre, solto. Vou botar ele nesse quesito. Para mim, ele entraria em todos, mas nesse quesito ele está muito bem. E o cara que repõe bem a bola, cara? Eu gosto muito do Der Stegen lá da Barcelona. Acho ele batendo na bola fantástico também. A batida de bola dele é fantástica, a reposição dele. Ele trabalha muito bem, até com as duas pernas, né, cara? De direita e de esquerda, não tem muito tempo ruim com ele. E o cara que se olha assim, goleiro estiloso, ou que tem uma personalidade muito boa? Tem vários, né? Mas eu sempre gostava também dos goleiros italianos, cara. Achava o estilosão assim, o Pagliuca. Pagliuca era fera. Gianluca Pagliuca, da Itália. Tá um Frankenstein bem, hein, falando várias línguas, hein, o Márcio? Pois tem belga, excelente, hein, cara? Italiano, tem alemão, né? Tem alemão. Eu deixei vários de fora. Eu vou falar um segredo para vocês. Desde 82, eu sou um cara que eu sempre via, antes de ser profissional, eu ficava olhando os goleiros jogar e eu era assim, eu gostava de ver os goleiros da Copa, né? Tanto os goleiros que eu lembro, por exemplo, o Dassaev, o Schumacher da Alemanha, que eu adorava, achava estiloso também pra caramba, Peter Shilton da Inglaterra, e aí você vai, né? O Zoff, aí depois tem Zenga, e os goleiros eu lembro de todos, cara, assim, muito legal essa parte, né? Então eu fui um cara que cresci admirando os goleiros, assim, muito bacana. Eu gostava muito de ver o estilo, a roupa dos caras. E então você falou coisas aí que eu deixei um monte de fora. Que bom, né, que tem essa grande história, né? E Sérgio, por conta disso, por você gostar dessa história toda, você tem alguma coleção hoje em dia de itens de goleiro, por exemplo? Você guarda camisas, luvas, bolas? Você tem alguma coisa pessoal assim bem sua? Até tinha, né? Mas as pessoas vão pegando, vão vendendo. Eu vendi algumas. Eu tinha muitas camisas, mas nunca me peguei de ser um cara que fazia coleção. Eu sempre guardei,
por guardar, né? Eu tenho muitas camisas em casa ainda, mas não sou. Eu tenho o que eu guardo hoje é mais minhas medalhas, as minhas histórias. Eu tenho os meus recortes de jornal da minha carreira toda guardada, minha esposa guardou, tem cartas. Eu guardo muita coisa. Sou um cara que tenho o costume de guardar, eu tenho o vício de guardar as coisas, eu não jogo fora. Então eu tenho relíquias em casa assim, não porque eu sou colecionador, eu guardo porque eu gosto de relembrar o passado, gosto de ir lá olhar, ver as camisas, tem bastante coisa. Boa. Sérgio, a gente está na parte final aqui do nosso episódio e como todo goleiro, você falou que gosta de treinar, né? Tem aquele finalzinho de treino, né? Aquelas batidinhas só para o treinador de goleiro mostrar quem manda na história. E aqui a gente tem o Rafa. Então, Rafa, o bate-pronto é com você. Bom, Sérgio, você é um cara muito experiente. Você sabe que não tem muito tempo nesse tipo de treinamento, não, cara. É assim, eu vou falar uma palavra, você já emenda aí com a resposta, mas nem se explica, velho. Quando eu perguntar e você falar, a gente já vai passar para a próxima, beleza ou não? É bate pronto. Beleza, vamos lá, vou tentar. Então, beleza. Uma cor. Verde. Um estádio. Estádio Morumbi. Um estádio ruim que você não queria voltar nunca mais, cara. Cara, você tem vários, hein, viu? Vários. Da Liga Santista. Eu não lembro, não. Mas o campo é ruim? O que é? Perto do gol, levei uma pilhada na cabeça, tudo, estádio ruim, campo ruim. Era na época que eu joguei, era ruim. O goleiro só é goleiro porque ele é ruim na linha, Sérgio? Não, porque ele gosta também, né? Ele gosta e não sabe fazer mais nada. Tem goleiro que nem na linha ele joga e quer ser goleiro, né? Então ele é a única coisa que ele achou para fazer, ele vai ser goleiro. Gosta? Gol de falta no canto do goleiro, é falha? Falha. Eu considero como falha. Dependendo da onde vai, só não é falha se for na gaveta. Mas eu acho que quando você se posiciona bem, é mérito do batedor se fazer por cima. Agora, no seu canto, ser obrigado ali a ficar postado. E é difícil, viu? Mas eu acho que vamos deixar aí 70% falha. Vai. O que você prefere, Sérgio? Ganhar um jogo tomando um golzinho sem vergonha ou perder um jogo pegando tudo? Cara, pergunta boa essa, hein? Eu vou responder essa aqui com um pouquinho com mais tempo. Na verdade, nós somos analisados individualmente, você sabe disso, né? O goleiro ele é analisado individualmente, às vezes a equipe vai mal e o goleiro pega pra caramba, aí ele fica com moral, pois o goleiro pega pra caramba. E às vezes ele não tem culpa dos gols. Já aconteceu muitas vezes comigo isso nos jogos. Mas para o goleiro é melhor ele perder e ser, né, produtivo, ele crescer. Às vezes você toma um gol frango e o time ganha, ele vai ser analisado como o quê? A moral vai para o time e ele vai ser menosprezado, ele vai ser, tipo assim, o valor dele vai lá embaixo, né? Então existe dois pesos, uma moeda aí. Eu prefiro, é difícil essa pergunta, eu prefiro ir bem e o time perder, não que prejudique o time. Se perder 3 pontos, eu prefiro ir bem e o time perder. Mas tiver valendo o título, não, né, Sérgio? Aí não. Aí eu prefiro, se eu errar e o time for campeão. Essa pergunta ela é para destruir o goleiro mesmo, hein, bicho? Pelo amor de Deus. Valeu, Sérgio, boa. Sérgio, eu tenho que colocar uma dificuldade aqui, né? Cara, muito obrigado. Foi sensacional o nosso bate-papo, assim, de parar para ouvir com muito cuidado toda a palavra que você falou aqui, porque é uma grande história e a gente fica muito honrado. Tomara que você consiga montar uma escolinha de goleiro ou vá treinar goleiros, porque todo mundo vai aprender muito com você. Obrigado. Vindo de vocês aí, agradeço, porque a gente ainda, né, é muito tempo de história, muito tempo de carreira, e aí eu tenho isso comigo. O que eu aprendi, eu quero passar para os jovens, né, porque às vezes a gente não pode guardar isso para nós. Eu peguei treinadores importantes, pessoas importantes, joguei grandes jogos, a minha carreira, eu tenho uma carreira brilhante, eu considero assim, e eu acho que isso é uma coisa que está guardada, é que nós temos que passar para o próximo, né, então eu procuro passar muito para o meu filho, e acredito que muita gente, quando escuta uma palavra de incentivo, uma palavra diferente, de pessoas que já conviveu, que já viveu lá dentro, acho que guarda. Isso é bom para mim. Eu gosto muito de passar. E obrigado pela oportunidade de estar passando aí para vocês. E foi um prazer estar falando com vocês aqui. Rafa, obrigado, hein? Obrigado, Marção. Sérgio, poxa, obrigado pela resenha. Extraordinário escutar um pouco da sua história, lembrar um pouco dos jogos, né? Conhecer um pouquinho. Eu só fiquei com uma dúvida, só voltar um pouquinho aí. Mas pelo menos o Marcão fazia umas comprinhas ou não, cara?
Ou ele só... Porque você ter uma jamanta daquela comendo em casa, e o cara pelo menos dava aquela ajudinha na compra do mês ou não? Nada, ajudava nada. Ele na época eu era titular, ele me reserva, imagina se ele pagava alguma coisa. Quem pagava era eu. Não tinha jeito. Valeu, Sérgio. Obrigadão, hein, cara. Obrigado, eu agradeço, Rafa. Parabéns pelo programa de vocês, bacana. E espero que tenha sido uma entrevista produtiva aí. Eu acho que foi, né? Com certeza foi. E é um prazer. E as pessoas que acompanham vocês aí, tenho certeza que vai ouvir um bom papo, uma boa história. Obrigado, Rafa. Parabéns. Deus abençoe vocês. Amém, Sarjão, e obrigado ao Alexandre Gessoni, o responsável técnico do podcast, e ao Arthur Gaikoski, diretor de imagem do podcast. Obrigado a você que nos ouve e prestigia. Compartilhe este episódio do Sérgio para alcançar mais gente. Lembrando que o podcast Os Goleiros está no anchor.fm/goleiro e também no www.osgoleirospodcast.com.br. E, claro, na sua plataforma de podcast de preferência. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer e agora no Orelo também. Um abraço e até a próxima. Tirou o goleiro, o gol tá aberto, ele bateu! Defesaça!